Corrida global. Vacinas contra a Covid-19 já estão em 47 países, inclusive na Argentina. E o Ministério da Saúde apresenta 3 datas para começar a vacinação no Brasil. O reajuste retroativo de planos de saúde vai começar no mês de janeiro. É bom preparar o bolso. E ainda, seguro DPVAT não terá cobrança de taxa em 2021. Uma ótima noite para você. Vale sempre lembrar que essa edição está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Você vai acompanhando a gente em todas as plataformas. Um casal e 2 filhas morreram hoje na queda de um avião no Paraná. Essa família ia passar justamente a virada do ano no litoral do estado. Muitos destroços e nenhum sobrevivente. As 4 pessoas que estavam na aeronave morreram no acidente. O avião caiu em uma região de muitos morros e, segundo moradores, o tempo estava fechado quando houve a queda. A família embarcou na cidade de Goiôerê, que fica a cerca de 100 quilômetros daqui, onde aconteceu o acidente, no município de Roncador. O casal e 2 filhas pretendiam chegar ao litoral paranaense para passar a virada de ano. O empresário Valdeci Cruzeiro, de 56 anos, estava pilotando. Junto com ele estava a esposa, Luciana Brito Cruzeiro, e as filhas, Beatriz, de 24 anos, e Júlia, de 18 anos. Moradores da região disseram terem ouvido apenas o barulho da queda. Quando do impacto, eles deslocaram até o endereço e acabaram encontrando aí os destroços e as vítimas. Valdeci comprou o monomotor Cessna, fabricado em 1974, em setembro desse ano. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave estava em situação regular. As causas do acidente ainda serão investigadas. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, criou um imposto para 152 pessoas mais ricas do país. Eles vão precisar pagar essa taxa, principalmente aqueles que ganham. Ele tem uma renda de aproximadamente 22 milhões de reais. De acordo com o presidente, essa medida ela vai ajudar na redistribuição da riqueza em toda a Bolívia e o benefício vai chegar a milhares de famílias bolivianas. Essa lei, ela ainda estabelece porcentagens que são graduais para o pagamento dessa taxa. Elas vão aí de 1,4% a 2,4%, de acordo com cada fortuna que vai ser avaliada. Esse imposto, ele vai ser anual e ele vai ser permanente para todos aqueles que viverem na Bolívia, incluindo aqueles que estão estrangeiros. Todo mundo vai ter que colocar a mão no bolso, principalmente aqueles que têm uma conta bem mais recheada. A Prefeitura do Rio de Janeiro prometeu multar quem não seguir as regras para restrição agora no Réveillon. Os estabelecimentos que descumprirem essas regras, como de não evitar aglomeração, evitar deixar as pessoas mais distantes, ou então de utilizar o som sem autorização, vão ter que pagar aproximadamente R$15 mil. Em caso de mais de uma infração, esse valor ele pode dobrar. E mais 2 países, Paquistão e também a Índia, confirmaram os casos de mutação do coronavírus. Essa variante ela foi inicialmente detectada no Reino Unido e é altamente contagiosa. A variação do coronavírus é altamente contagiosa e está se espalhando rapidamente. Em Israel, pelo menos 6 casos da nova variante foram registrados. Nos últimos 9 dias, 500 mil de israelenses foram vacinados contra o coronavírus. Isso significa que hoje, o número de israelenses vacinados já ultrapassou o de infectados desde o início da pandemia. Além da vacina, o governo retomou o confinamento nacional para conter a disseminação da doença. O país registrou mais de 5.500 novos casos diários, o mais alto desde outubro. O governo israelense planeja ver uma queda acentuada nas infecções em breve e anunciou que, se tudo correr como previsto, a pandemia deve estar controlada até março. Outros países da região também lutam para conter a disseminação do coronavírus. No Irã, o país mais atingido pela Covid-19 no Oriente Médio, as autoridades começaram hoje a fazer testes clínicos em humanos de uma vacina produzida no país. Já a União Europeia vai comprar 100 milhões de doses extras daquela vacina da Pfizer e, ao todo, serão 300 milhões de doses disponíveis para os 27 países do bloco. Essa decisão ela foi tomada depois que outras vacinas em desenvolvimento e também já encomendadas pela União Europeia tiveram um atraso nesses testes clínicos que são essenciais. O ano está chegando ao fim com algumas medidas que vão mexer com o bolso do brasileiro. A Petrobras reajustou já nas refinarias os preços, tanto da gasolina como do óleo diesel.
Há poucos dias da virada do ano, o que já virou mesmo foi o preço da gasolina na bomba de combustível. A Petrobras reajustou em 5% o valor da gasolina nas refinarias e elevou também em 4% o preço do diesel. Neste ano em que quase tudo fugiu à regra com a chegada da pandemia de coronavírus, a Petrobras reajustou os preços da gasolina 41 vezes ao longo desse 2020. É que o sobe e desce dos preços depende do valor do barril de petróleo no mercado internacional e a cotação do dólar. E como nós importamos muito, qualquer oscilação que há no dólar, qualquer oscilação que há nos preços do barril, automaticamente reflete nos mercados internos. Campo Grande está entre as capitais com a gasolina mais cara do país, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Média de R$ 4,60 o litro. Com o reajuste, deve chegar a R$ 4,70. Quem depende do carro para sair de casa não tem outro jeito. Vai ter que pagar mais caro no preço do combustível. Só que em alguns postos que ainda tem reserva de combustível, o preço não chegou nas bombas. E essa é a hora de aproveitar. Amigo, pode encher o tanque, por favor. Jefferson aproveitou a oportunidade para completar o tanque do carro. Aproveitei e vim abastecer aqui nesse posto que ainda não fez o reajuste, né? Porque o valor está um pouco salgado já, né? Estamos entrando num período de férias, muita gente viajando, saindo da cidade, então cai as vendas. Então existem essas promoções, pode ser que esses aumentos não ocorram imediatamente, pode ser que ocorra só a partir do dia 1º, vamos aguardar. Falando em dinheiro, o pagamento do auxílio emergencial terminou hoje e já é motivo de preocupação entre os senadores. Essa ajuda financeira ela é considerada essencial para a manutenção da atividade econômica e para manter as famílias mais carentes. O governo, então, já sinalizou que não tem a intenção de prorrogar esse auxílio, mas os senadores eles estão buscando alternativas para que essa ajuda continue sendo paga em 2021. É o caso também do Alessandro Vieira de Amin, ele que falou sobre um projeto que estende o auxílio emergencial e também prorroga esse estado de calamidade em várias regiões que a gente está acompanhando aí desde março de 2021. Por essa proposta, o valor do auxílio seria de R$ 300 ou então R$ 600, conforme a condição do beneficiário. Mas a gente lembra aqui, né, que o presidente disse que a partir desse momento é muito difícil continuar pagando esse valor, muito menos o de R$ 600. Em Uruguaiana, na fronteira entre o Rio Grande do Sul e a Argentina, as famílias do país vizinho estão proibidas de voltar para casa. Tudo isso por causa de um decreto que é do governo argentino que fechou as fronteiras por causa da Covid-19 e cerca de 5 famílias continuam nesse local sem previsão de quando vão voltar para a Argentina. Até o dia 8 de janeiro, para você ter uma noção, somente aqueles cidadãos e os residentes argentinos vão poder ingressar na cidade de Paso de los Libres, na fronteira com o Rio Grande do Sul. No entanto, essa exigência para a entrada no país agora é apresentar aquele teste PCR negativo para a Covid-19 e cumprir uma quarentena de pelo menos 7 dias depois desse ingresso. Em relação a isso, ainda o consulado argentino em Porto Alegre alegou que não tomou conhecimento do problema e por isso não quis se manifestar até agora. Já o consulado argentino, isso em Uruguaiana, diz que está auxiliando essas pessoas para que elas possam encontrar uma solução o mais rápido possível. Enquanto 47 países já começaram a vacinar contra a Covid-19, o Brasil não tem nenhum pedido registrado na Anvisa. Não tem nem data para começar essa imunização. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem reunião com os laboratórios esta semana para tentar apressar os registros de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Especialistas dizem que o governo federal tem se esforçado pouco para que as vacinas estejam à disposição da população brasileira. O governo tem que querer comprar. Quem que vai querer vacinar, registrar algum produto no Brasil, se não tem quem compre o produto no Brasil? Quem é comprador de vacina no Brasil? É o governo. Então o governo tem que estimular a empresa a querer vacinar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária reafirma que até agora não recebeu nenhum pedido de registro definitivo ou emergencial. Este quadro, no site da Anvisa, detalha o passo a passo dos laboratórios para conseguirem a autorização. A informação é de que muitos dados já foram repassados, mas os laboratórios Janssen e Sinovac ainda não apresentaram documentos da fase 3 de testes, a que mede a eficácia do produto.
A Pfizer afirmou que não pretende submeter sua vacina para avaliação de uso emergencial pela Anvisa. A Fiocruz, que tem acordo para produzir a vacina de Oxford, também deverá fazer o mesmo. De acordo com representantes da entidade, o pedido de autorização junto à Anvisa ocorrerá de forma definitiva. O Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, disse que todas as etapas exigidas pelo órgão regulador têm sido cumpridas, sem exceção. A ideia da Anvisa nesta semana é tentar dar mais agilidade ao processo de registro do imunizante. Mas o problema é que as etapas burocráticas para a liberação, compra e distribuição da vacina têm preocupado muita gente. Enquanto por aqui, a vacina, que pode ajudar a salvar milhares de vidas, não sai, em boa parte do mundo, a realidade é completamente diferente. 47 países já começaram a vacinar a população contra a Covid-19. Ao todo, são quase 5 milhões de pessoas imunizadas. Na Argentina e na Irlanda, a vacinação começou hoje. Na América do Norte, Canadá, México e os Estados Unidos já começaram a imunizar a população, assim como a Costa Rica, na América Central, e Chile, na América do Sul. No Oriente Médio, a Arábia Saudita, Israel, Catar, Omã e os Emirados Árabes, as doses já começaram a ser aplicadas. Na China, cerca de 1 milhão de pessoas já foram vacinadas. Na Europa, além do Reino Unido, a União Europeia começou a imunizar a população esta semana. Apenas a Holanda adiou o início da aplicação da vacina para janeiro. A campanha na Rússia começou no dia 15 de dezembro. Líderes das nações mais importantes do mundo estão indo a público tomar a vacina contra a Covid-19. A ideia é estimular a população a fazer o mesmo. A vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris, se vacinou hoje, assim como já havia feito o presidente eleito Joe Biden. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi quem deu o exemplo ao iniciar a campanha em Israel. Este epidemiologista da Universidade de Brasília explica que a situação do Brasil não é nada confortável. A nossa situação atual é consequência do fato que o Brasil apostou quase todas as suas fichas na vacina da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Então, o que o Brasil pode e deve fazer no momento é negociar ativamente com todos os laboratórios responsáveis pela produção de vacinas ou liberadas ou em vias de aprovação pelas grandes agências internacionais, como o FDA americano e a EMA europeia, que são provavelmente as primeiras vacinas que devem ser liberadas pela Anvisa no Brasil. O Palácio do Planalto não comentou sobre possíveis esforços do governo na procura dos laboratórios que possam pedir o registro dessas vacinas contra o coronavírus no Brasil. E orientou então a procurar o Ministério da Saúde para falar sobre esse assunto. Atendendo a uma determinação da Justiça, o governo do estado já anunciou então novas medidas de enfrentamento à pandemia. Esse decreto anula as flexibilizações autorizadas já na última semana. Pela nova portaria, eventos sociais como casamentos e aniversários estão proibidos nas regiões de níveis grave e gravíssimo para a Covid-19. Casas noturnas e boates só podem funcionar nas regiões com risco moderado para a doença. Já os cinemas e teatros podem funcionar com limitação de público a partir de 30% da capacidade, dependendo do grau de risco das regiões. A portaria limita também a hospedagem em hotéis, pousadas e albergues em 30% da capacidade para regiões com risco gravíssimo, 60% para áreas de risco grave e 80% risco alto. A lotação máxima vale apenas para estabelecimentos localizados em regiões de risco moderado para a Covid-19. O estado já registrou mais de 5 mil mortes e tem mais de 485 mil casos confirmados. As regras mais rígidas foram estabelecidas em cumprimento à liminar da Justiça, mas o governo do estado ainda aguarda a decisão de um recurso em segunda instância, que a Procuradoria-Geral deu entrada no último domingo. O pedido já foi analisado por um desembargador e encaminhado à presidência do Tribunal de Justiça. O setor hoteleiro diz que espera a aprovação desse recurso para voltar à liberação de 100% da capacidade. O problema é que os hotéis já atingiram mais de 30% de ocupação com as reservas para a virada de ano. Alguns estabelecimentos devem alcançar mais de 60%. Nós estamos numa situação
em que nós precisamos que alguém nos diga de que forma nós vamos fazer esta seleção dos hóspedes ou de que forma nós vamos negar essa hospedagem. O próprio governo ou a justiça determine de que forma isso será feito. Nosso hóspede se antecipa. Não é uma compra imediata ou uma compra impulsiva. É uma compra planejada. Essas pessoas já estão na estrada, já estão se locomovendo. Então, e o principal é quem é que nós vamos escolher. Quem vai ser o sorteado para estar ou não estar com a gente? 2021 está chegando, né? Você já percebeu isso. E para quem quiser manter o plano de saúde, precisa preparar o bolso. As mensalidades vão subir e pode chegar numa taxa de 35%. Para conversar com a gente e entender o que vai acontecer agora, eu vou chamar a Renê Patriota, ela que é coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e também Sistemas de Saúde. Ela que já vai aparecer para conversar com a gente. Doutora, eu agradeço aqui o tempo e a disponibilidade e já vou lançar minha primeira pergunta em relação a esse assunto. Eu vi que essa taxa chega até a 35%, Renê, mas a gente tem uma variação do plano individual e também aquele plano que é coletivo. Explica isso pra gente, como que fica essa divisão? Então, boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer falar esse assunto que a gente já vem trabalhando há 25 anos e parece que a gente está sempre remando contra a maré, porque a coisa não melhora, pelo contrário, cada dia fica pior. Então, o contrato individual teve um reajuste de 8,14% registrado, aprovado pela Agência Nacional de Saúde. Enquanto isso, a inflação foi de 4,23%. Então, até para os contratos individuais, o reajuste estabelecido já foi o dobro do previsto na inflação. De modo que quem tem contrato individual e que já passou dos 60 anos vai ter apenas, aspas, para não dizer que eu estou dizendo apenas, o reajuste anual. No entanto, quem ainda não completou 60 anos ainda vai ter o prazer de ter o reajuste por faixa etária. O que é uma tristeza. No seu aniversário, você está sempre recebendo um presente, que é a cobrança maior do seu plano de saúde. Para aqueles que foram induzidos pelos conselhos, pelos CREAS, pelas associações médicas brasileiras, pela OAB e outras instituições, e que deixaram os seus antigos contratos individuais e entraram nos contratos corporativos, coletivos, essas pessoas estão em situação muito ruim, igualmente a mim. Estamos em uma situação drástica, catastrófica, porque agora o reajuste que está sendo estabelecido é em torno de 15%, ou seja, quase o dobro do reajuste do contrato individual. Isso sem falar que em julho, em tempos de pandemia, veio um reajuste de 16,35%. Vou dar um exemplo concreto. O meu exemplo, por exemplo, eu pago o plano de saúde para mim, eu tenho 64 anos e para 2 filhos. Um filho está na Austrália e outra filha está na Irlanda. E eu continuo pagando com medo que essas criaturas cheguem aqui e não tenham uma assistência médica. Exato. R$ 1.400 por cada filho e o meu R$ 2.800 rezando para continuar pagando. Que eu vou logo dizer a todo mundo, eu só pago porque eu recebo ainda uma pensão do meu ex-marido, porque senão não tinha como pagar. Graças a Deus que eu recebo. E posso pagar o plano de saúde dos filhos e o meu plano de saúde, porque a minha aposentadoria como médica de profissional liberal, não pensei no futuro, a aposentadoria é R$ 2.800, só pagaria atualmente o plano de saúde da minha parte. Eu estou contando isso porque é um exemplo concreto para todo mundo que tem que pagar o seu plano de saúde. Renê, para quem está em casa também conseguir entender, a gente tem esse processo, essa expectativa de aumento era para ter acontecido no ano passado, mas por causa da pandemia, exatamente, eles seguraram, congelaram isso e agora, 2021, a nossa economia não melhorou em nada. Muitas pessoas permanecem desempregadas. Fica meio que sem lógica, né? Em julho veio o reajuste em cima dos meus R$ 4.800 e o meu plano de saúde passou para R$ 5.700.
Então, agosto veio 5.700, foi suspenso setembro, outubro, novembro e dezembro. E agora em janeiro, assim que virar o ano, vamos ter a felicidade, que ninguém vai se desesperar, porque piora, de pagar, além dos R$ 5.700 daquele reajuste que veio em setembro, mas esses 4 meses vão ser divididos em 12 parcelas, ou seja, em cima de 5.700 e alguma coisa, eu vou pagar mais 250, ou seja, o plano que era R$ 4.800 em julho, em janeiro vai virar R$ 6.000. Quando for em julho, ele vai ter o reajuste anual, vai passar para R$ 7.230. Quem vai conseguir pagar isso? Nossa, dá até dor de cabeça de pensar. E aí a gente sabe que durante a pandemia, os hospitais só abriram as emergências. As clínicas, laboratório, fisioterapia, cirurgia, nada funcionou. Então, como vivemos num país sem governo e sem decência, isso acontece com a classe média, porque eu vi agora que a Câmara dos Deputados de Brasília, por conta da pandemia, eles deram um plano de saúde vitalício para os ex-deputados. Veja que absurdo. Vitalício quer dizer de graça. Para sempre. Para sempre. Então, como se vai aguentar? E ainda, o plano individual, que tem esse reajuste de 8,14%, dependendo aí do número de pessoas da família, que já é altíssimo esse valor, e nesse contrato coletivo, por conta da sinistralidade, é o exemplo que eu dei do meu caso concreto. Como vamos suportar e permanecer nos planos de saúde? Quem paga plano de saúde há 30 anos e uma pessoa da minha idade, 64, se pensar em viver mais 30 anos, depois de 30 anos, se a prestação ficasse em R$ 3.000, teríamos pago mais de R$ 1 milhão. Então, metade da sua vida é para comprar a casa própria, a outra metade é para você se estar no plano de saúde, para não morrer num corredor indecente por falta de políticas públicas para a saúde. Renê, o cenário é desesperador. Infelizmente, a gente começa o ano de 2021 já com um trauma que ainda vai se manter por causa que a pandemia, a gente está vendo aí um repique, como disse o próprio ministro da Saúde, acontecer. A gente fica torcendo para que as pessoas consigam pelo menos manter um plano de saúde, mas pelos seus cálculos e por tudo que você apresentou aqui para a gente, já estava difícil. Agora, pagar um valor que não foi colocado lá no passado, porque a pandemia estava fazendo efeito e continua fazendo efeito, parece que não tem lógica. Infelizmente, nosso tempo acabou, porque eu queria bater esse papo, aumentar a nossa discussão para conseguir explicar isso ainda mais para quem está em casa, mas o pessoal vai sentir isso no bolso a partir de janeiro. Mas eles entenderam. Sim, a aula foi boa, deu para a gente captar e entender, né, o que vem pela frente. Entenderam. Quem não tiver pensão de ex-marido, vai buscar para poder se segurar. Vai ter que achar alguma renda para conseguir pagar esse convênio. Uma alternativa, porque senão não se sustenta. Pois é, só fé não adianta, não paga plano de saúde nenhum. Renê, eu agradeço o tempo e a disponibilidade. Até mais. Não vai ser fácil não. E a expectativa do brasileiro ainda pode cair em até 2 anos por causa das mais de 190 mil mortes por causa do coronavírus. De acordo com os dados do IBGE, esse número de morte equivale a 4 vezes as taxas anuais de homicídios aqui no país. Essa vai ser a primeira queda registrada no Brasil desde 1940. Segundo essas pesquisas, o brasileiro pode perder pelo menos 1 ano na expectativa de vida e dependendo também da capacidade ainda de vacinar, que vai ainda ser influenciada pelo governo. A população pode sofrer e muito em relação a essa variação que a gente está vendo e todas as consequências que a pandemia ainda vai trazer. E já a gente fala da Argentina, a gente tinha comentado isso no comecinho do jornal, porque o país já começou a vacinação contra a Covid-19 hoje. Os profissionais de saúde dos serviços público e privado são os primeiros a serem imunizados, merecem. O país é o 4º da América Latina a começar a vacinação, é o primeiro a usar a vacina da Rússia e eles receberam aproximadamente 300 mil doses para esse primeiro passo, um pontapé inicial, né? Já o desemprego teve a primeira queda nesse ano. Mesmo assim, mais de 14 milhões de pessoas ainda permanecem sem trabalho aqui no Brasil. Essa informação foi divulgada hoje pelo IBGE.
Já faz alguns meses que a Ediene vive nessa rotina. Com vários currículos na mão, ela entra e sai de loja em loja procurando emprego. Meu nome é Ediene, daí as áreas. A última não consta, mas trabalhei como atendente. Eles exigem às vezes o curso, porém não dá oportunidade. Porque não adianta você fazer o curso, aí chega na loja, você tem que ter experiência. Ediene foi desligada do último trabalho de carteira assinada há 2 meses, exatamente quando o IBGE finalizava a pesquisa trimestral que mostra o desemprego no país. Só entre agosto e outubro, mais de 14 milhões de pessoas estavam sem trabalhar, um aumento de 7,1% em relação ao trimestre anterior. Isso representa quase 1 milhão a mais de desempregados no Brasil. A taxa de desocupação ficou em 14,3%. Em relação ao trimestre finalizado em setembro, houve uma queda, a primeira do ano. 2 fatores, na minha visão, contribuíram para isso. Primeiro, que nem todas as empresas conseguiram retomar plenamente sua atividade produtiva, e isso impacta significativamente na retomada do emprego, e a quantidade de trabalhadores à procura de emprego, que é um outro fator também que interfere no resultado da pesquisa. Se não bastasse um ano bem tumultuado, com tudo que está acontecendo, um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a Croácia e deixou pelo menos 6 mortos, entre eles tem uma adolescente de 12 anos. Esse tremor também atingiu outros países. O tremor danificou e destruiu diversos imóveis. Como medida de segurança, as pessoas deixaram as casas e os prédios. O epicentro foi na cidade de Petrinja, a 50 quilômetros ao sul da capital, Zagreb. Tropas do exército foram enviadas para ajudar nas buscas por sobreviventes. Diversas pessoas foram resgatadas dos escombros. Durante uma coletiva em uma das cidades atingidas, um novo tremor foi registrado. Na Eslovênia, o terremoto chegou a sacudir o parlamento, assustando quem estava na sessão. O Conselho Nacional de Seguros Privados, que é vinculado ao Ministério da Economia, decidiu hoje que não haverá uma cobrança na taxa do DPVAT em 2021. O DPVAT é aquele seguro obrigatório usado para indenizar as vítimas de um acidente de trânsito. Com essa decisão, o seguro ele continua existindo, mas o motorista não vai precisar pagá-lo, pelo menos por enquanto. Ainda não se sabe como vai ser essa cobrança do seguro lá em 2022. A notícia, por enquanto, é só aí, 2021. A Rússia revisou os dados sobre a Covid-19 no país e o resultado é chocante. O número de mortes pela doença é 3 vezes maior do que aquele conhecido até o momento. De acordo com o comunicado, foram 186 mil mortes por coronavírus. Até então, apenas 55 mil tinham sido registrados. Com esses dados novos, a Rússia se torna agora o 3º país com o maior número de mortes por essa doença, ficando só atrás dos Estados Unidos e da gente, aqui do Brasil. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que há pouco, durante a tarde foi essa coletiva, que na melhor das hipóteses, o cronograma de vacinação começa no dia 20 de janeiro. Só que isso não vai depender só do governo, e sim dos laboratórios. É que tudo depende daquela garantia da eficácia que precisa ser comprovada. O benefício dessa vacinação tem que ser maior do que os riscos que ela possa trazer, é o que concluiu o secretário executivo do Ministério da Saúde hoje à tarde, durante essa coletiva que ele deu para a imprensa. Falando nesses casos, Manaus bateu hoje o recorde de internações diárias da Covid-19 desde o início da pandemia. Foram 112 novas hospitalizações, é o número mais alto registrado no estado, mesmo já com colapso na saúde pública vivido entre abril e maio. Para evitar que os hospitais cheguem na sua capacidade máxima, aquelas tendas de triagem foram instaladas mais uma vez nas áreas externas. Festas, reuniões, confraternizações e aglomerações voltaram a ser realidade no dia a dia dos amazonenses. Com isso, os casos de Covid-19 voltaram a crescer e agora Manaus está próxima de um colapso na saúde pública. Para ajudar a aliviar as unidades hospitalares, os hospitais da capital começaram a se mobilizar. O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto voltou a instalar tendas em sua área externa,
como fez em abril para ajudar na triagem dos pacientes, de forma a evitar aglomerações dentro da unidade. A primeira tenda já foi instalada, enquanto a segunda será instalada ainda nesta terça-feira, dia 29. A expectativa é que essas medidas ajudem a aliviar a rede hospitalar pública, que hoje se encontra próxima à sua lotação máxima. Com o crescimento dos casos de Covid na capital, os hospitais de Manaus começaram a receber investimentos para que possam auxiliar na contenção do número de casos. O Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo também recebeu 2 tendas para auxiliar na triagem, nos atendimentos, evitando assim aglomeração dentro das unidades. Para Jorge Oliveira, assim como o governo de São Paulo, o Amazonas já deveria estar buscando alternativas para oferecer a vacina para a população. O governo deveria tomar providência para criar um calendário já preocupado com isso, verificar se tem essa vacina, se não tem, e criar um calendário. Ninguém ouve falar em calendário de vacinação. Enquanto os outros países estão trabalhando com calendário, já vacinando a população, a gente não tem nem notícia de quando isso vai acontecer. O Amazonas segue buscando alternativas para conter o avanço da Covid em Manaus. A recomendação é que o paciente que sentir sintomas leves deve procurar os serviços de autoatendimento, como as unidades e serviços de pronto atendimento. E 2020 foi um ano de muitas novidades e tem um sistema novo de pagamentos instantâneos que está dando o que falar desde que ele foi anunciado. É o Pix, que está sendo usado já por grande parte da população brasileira. E para entender qual é a expectativa para o próximo ano desse sistema, eu vou conversar com o Marcelo Godek, ele que é especialista em direito empresarial. Marcelo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado. Marcelo, vamos lá. Assim que a gente começou a ouvir falar, nós explicamos aqui durante o Jornal da Record News o funcionamento desse novo sistema. A gente pode falar que ali de novembro para frente, quando as primeiras chaves começaram a ser cadastradas, uma grande parte aí da população já está usando esse sistema e começou a se adaptar muito bem, né? É verdade. Hoje nós temos praticamente aí 110 milhões de chaves cadastradas. E isso possivelmente representa aí algo em torno de umas 30 ou 40 milhões de usuários já que acessam o sistema e fazem tramitar dinheiro normalmente. Tá? Então, realmente, o negócio pegou, até foi uma grande surpresa para o Banco Central. Eles não esperavam ter uma adesão tão grande e tão rápida assim. É um grande sucesso. Marcelo, a gente já pode esperar, algumas pessoas, a gente até estava conversando isso aqui na redação, em relação a todo mundo já estava utilizando. A gente tinha ali no começo de novembro um período experimental para algumas pessoas que quisessem já cadastrar sua chave, mas a partir de agora a gente tem aqueles bancos com uma grande quantidade de contas e também de clientes. Esses bancos são prioritários e conseguem já cadastrar. Esses outros bancos que são menores, eles que precisam solicitar, por exemplo, se eu tenho uma conta no banco que tem uma quantidade reduzida de pessoas, é uma possibilidade desse Pix mais para frente? Olha, os bancos com pelo menos 500 mil contas, eles eram obrigados a se credenciar no sistema. Os menores, com um número menor de usuários, eles poderiam fazer o credenciamento, mas não eram obrigados. Agora, o mais importante que a gente percebeu aí é que as fintechs saíram na frente e elas estavam cadastrando mais chaves do que os próprios bancos de grande porte, tá? Marcelo, uma coisa que chamou a atenção também, quando a gente tem um sistema novo, todo mundo fica de olho em relação à possibilidade de fraude. É um sistema, na sua visão, que ele dificulta esse processo? Olha, a fraude, ela pode acontecer em qualquer operação bancária. Então, se você, por exemplo, tem um cartão de débito e instalam aquilo que é chamado de chupa-cabra, né? Aquele dispositivo que clona o seu cartão, então é certo que existe sempre uma possibilidade de falha no sistema, por exemplo, que aceita cartão de crédito ou débito. Todo o sistema eletrônico ele vai ter falhas. Agora, o sistema como vem sendo testado pelo Banco Central, né, a parte de tecnologia, ela pareceu ser muito robusta. Teve algumas falhas na transação de dinheiro? Teve, mas não falha de sistema que possa levar à fraude. Agora, o usuário tem que tomar cuidado, porque ele vai receber e-mails maliciosos, vão pedir para ele se cadastrar no lugar que ele não tem que se cadastrar, então o usuário vai ter que se atentar muito para isso, porque assim como existem as falhas nos sistemas que já existiam antes, vão inventar as falhas, né, as portas de trás aí, no sistema do Pix também, então o usuário vai ter que se preocupar muito com isso. Uma coisa que já se percebeu é, quando um banco detecta uma falha, ou melhor dizendo, uma fraude, ele avisa os outros bancos para que as operações sejam estancadas a partir, por exemplo, daquele usuário.
Então, eles não aceitam mais remessa para um usuário que se detectou uma fraude. Então, já, pelo menos por aí, os bancos estão bem atentos para isso. Marcelo, quando a gente começou também a falar sobre o Pix, veio o seguinte questionamento. Eu não vou pagar mais taxa, eu vou conseguir transferir para outro banco que não é o meu, vou fazer isso 24 horas por dia. Eu estou vendo muito benefício, mas ao mesmo tempo eu estou falando de algumas instituições. Nesse caso, a gente só vê realmente benefício ou existe alguma outra coisa ali por trás, em algum momento, que fala, não, eles vão ter aí um certo lucro independentemente de eu ter os meus benefícios garantidos? Ou não, nesse momento é só benefício? Olha, eu vejo basicamente só benefício. O que esse sistema está fazendo é aumentar a competição no sistema financeiro nacional, trazer instituições que não são consideradas instituições financeiras stricto sensu, ou seja, aquela que recebe dinheiro em depósito bancário, para esse sistema para poder prestar serviços para os usuários ou para aqueles que necessitam de serviços bancários. Então, está aumentando a competição, o custo para o usuário realmente está caindo muito. Então, eu vejo que nesse momento a gente só vê benefício. Pode aumentar o número de fraudes? Pode, porque se o número de usuários no mercado vai aumentar, então o número de fraudes também pode aumentar também. Então, a minha sugestão é as pessoas se atentem e não transfiram dinheiro, a não ser que elas tenham plena certeza de que elas devem transferir e se o destinatário é o destinatário correto. Agora, de resto, os benefícios são bastante grandes, tá? Inclusive com os produtos novos que vem aí, que o Banco Central já está anunciando. Marcelo, em relação a essa possibilidade de fraude que a gente fica tentando jogar para longe da gente, porque ninguém quer ter uma dor de cabeça como essa, se eu, por exemplo, até agora não tenho a minha chave, não acionei o Pix, não estou usando ainda esse sistema, eu preciso aguardar o banco entrar em contato, me mandar essa mensagem que a gente falou, ou eu posso fazer isso direto para o meu aplicativo ali do banco? Não, o cadastramento ele pode ser feito a qualquer momento, tá? Inclusive, eu não preciso nem ter conta em banco. Se eu tiver conta nas chamadas fintechs ou qualquer instituição aí de pagamento que tenha a chamada carteira eletrônica ou até os bancos que têm conta de movimento, mas aí a gente voltaria para o mercado bancário. Mas se eu quiser abrir uma conta numa fintech que abra essa conta chamada de carteira eletrônica ou e-wallet, eu posso começar a operar no Pix instantaneamente também. De uma hora para outra eu me insiro nesse mercado bancário. Então, a população mais carente vai ser bastante beneficiada nesse sentido, né? Marcelo, a gente tem muito essa possibilidade, agora você falando dessas outras tecnologias que vão ser lançadas pelo Banco Central, é uma mecanização e também uma melhora para o usuário, né? Muito se fala em relação, a gente já tocou aqui em fraude, em dor de cabeça, que muitas vezes o usuário tem, paga aquela taxa que, querendo ou não, para algumas pessoas faz a diferença. É um caminho positivo aí para 2021, para a gente ter mais benefícios para o usuário aí do banco, ou também, como você disse, não necessariamente alguém que tem uma conta bancária. É verdade. O que a gente percebe é que os empresários de pequeno porte, aqueles microempresários individuais, as empresas de pequeno porte, as microempresas, elas vão poder ter uma economia bastante grande aí quando elas começarem a utilizar o Pix de maneira ampla. Por que isso? Porque hoje o Pix já pode substituir o cartão de débito. Mais para frente, o Banco Central já está desenvolvendo sistemas aí que o banco vai poder oferecer crédito. Então, quando for usar o Pix, que eu for remeter dinheiro, eu posso não ter um cartão de crédito, mas fazer uma operação que ela vai ser parecida com a operação de crédito. Em que sentido? Eu posso mandar o dinheiro hoje e dever dinheiro para o banco, assim como eu deveria para uma administradora de cartão de crédito. Para aquele pequeno estabelecimento que hoje ele é obrigado a aceitar cartão de crédito para vender parcelado, ele vai ter mais uma opção, só que o detalhe é que ele não vai deixar um percentual do valor total da operação para a administradora do cartão de crédito, ou seja, o custo disso vai cair muito para as empresas de menor porte. Então vai ser uma operação muito interessante. Marcelo, e só uma dúvida, os bancos realmente eles não tiram qualquer percentual ali dessa transferência? Não, diferentemente das operações de cartão de crédito e débito, os bancos vão ser remunerados por um valor que ele vai contratar diretamente com o usuário. O Banco Central cobra 1 centavo para cada 10 operações de quem recebe, do estabelecimento que recebe. Pessoa física para pessoa física, que não seja empresário, não, mas aquele que é empresário, o Banco Central cobra 1 centavo para cada 10 operações. Isso do banco e da instituição de pagamento. O banco pode oferecer esse serviço e vai oferecer por um valor mais elevado, mas vai ser bem menor esse valor do que o que se cobra hoje em tarifa de cartão de crédito. Marcelo, só para a gente finalizar, a gente tinha ali em novembro aquele prazo para as pessoas começarem a se cadastrar, mas não tem prazo final. A partir de agora, as pessoas que quiserem, elas só precisam ali fazer a chave de segurança de cada uma delas. Exatamente. Ela vai lá, se cadastra no seu banco normalmente ou na sua instituição de pagamento e ela vai poder começar a usar o Pix normalmente como qualquer usuário já se cadastrou antes.
Marcelo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Foi um prazer ter você aqui para ter esse bate-papo, a gente explicar para quem está em casa o quão essa tecnologia é eficaz e está trazendo resultados. E só tem notícia boa, pelo menos a gente espera, aí para 2021. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade, Marcelo. O Brasil registrou hoje o maior número de mortes em 24 horas desde o mês de setembro. De acordo com os números do Ministério da Saúde, ao menos 1.111 óbitos foram contabilizados nessa terça-feira. É o pior desde o dia 15 de setembro. Mais de 192 mil pessoas morreram pela doença aqui no Brasil. O ex-governador de Goiás, Maguito Vilela, ele vai poder tomar posse como prefeito de Goiânia dentro da UTI do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. O Maguito está internado há 2 meses por causa das complicações decorrentes da Covid-19. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou hoje, então, um projeto de resolução que autoriza a posse virtual para eleitos que apresentarem um atestado médico. O Maguito se afastou da campanha ainda lá no primeiro turno, depois que ele foi diagnosticado com a doença. Ele ficou sedado e inconsciente durante todo o restante do período eleitoral. A gente mostrou bastante isso aqui. Apesar da queda de passageiros nessa pandemia, a gestão do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse hoje que não planeja aumentar a tarifa do ônibus aqui na capital. Essa declaração foi dada numa reunião do Conselho Municipal de Trânsito e também Transporte. O último reajuste da tarifa de ônibus havia ocorrido lá em janeiro desse ano, quando a passagem subiu R$ 4,30 para R$ 4,40. Esses reajustes, eles podem ser feitos logo no início do ano. Em Brasília, os governadores se mobilizaram para prorrogar o estado de calamidade pública por pelo menos mais 6 meses. Essa medida garante mais verbas para o combate a essa pandemia. O estado de calamidade pública aprovado pelo Congresso em março termina na quinta-feira. A medida permitiu que os governos aumentassem o gasto público e descumprissem a meta fiscal. Estados e municípios puderam gastar mais na adoção de medidas de combate ao coronavírus, no reforço da estrutura hospitalar e no aumento do número de leitos. Na equipe econômica, ninguém defende a prorrogação do estado de calamidade. Os governadores pediram ao governo federal, no último dia 18, a ampliação da iniciativa por mais 6 meses, com possibilidade de cancelamento de acordo com a evolução da pandemia. E preparam agora uma ofensiva de última hora pela prorrogação. A coordenação do Fórum Nacional de Governadores deve se reunir nos próximos dias com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. A prorrogação do estado de calamidade também pode permitir a extensão do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, que entrou em vigor em abril e também termina na quinta-feira. Sem a prorrogação, os funcionários que fizeram acordo com os empregadores para reduzir jornadas e salários ou suspender os contratos devem voltar às atividades normais a partir do dia 1º de janeiro. Os governadores estão sentindo que não tem caixa para enfrentar. E como o governo federal alega que não tem recurso, o governo estadual está pressionando para que seja aprovado um orçamento tipo orçamento de guerra, que foi aprovado esse ano para enfrentar essa pandemia. E essa edição do Jornal da Record vai ficando por aqui. Até mais!